Então, pessoal, eu vou tentar aqui resolver a questão 3 da D1, de Geometria Analítica 1, do consórcio C10, porque, primeiramente, eu vou querer resolver essa questão para tirar dúvidas que foram claras, né, que os alunos tiveram. Ao corrigir a D, eu verifiquei que muitos, que a maioria não fez. Os que fizeram deixaram alguns pontos a resolver. Em outros casos, em menor escala, ficaram um pouco perdidos, né, na resolução e se equivocaram. O conceito que eu dou aqui é uma questão que pede tantos itens, né? Leia o enunciado e ter a consciência de que você tem que ler aos poucos e ir resolvendo aos poucos também, né? Não adianta tentar fazer tudo de uma vez só e a ansiedade atacar, né? Por exemplo, aqui, eu vou ler até essa norma aqui, né? Onde está a norma de AB igual a 2 raiz de 5. Aqui está dizendo que eu vou considerar os pontos A, que é igual a 3,2 no caso. O ponto B, que não foi dado no enunciado, né? Mas foi dado algumas características em relação a ele, que esse ponto B pertence ao segundo quadrante, e ele também pertence ele se encontra, né? E ele também ele pertence à reta R, que é x mais 2y igual a 7. O que eu posso dizer então desse ponto B é que eu posso escrevê-lo de forma genérica, né? Já que ele pertence à reta R, e R é definido por x mais 2y igual a 7, então, se eu isolando o x, por exemplo, eu teria x igual a 7 menos 2y, né? Isso aqui é a equação da reta. Então, esse ponto B, eu poderia chamá-lo da seguinte forma. O x dele de 7 menos 2y e o y de y, né? Só porque eu isolei o x, então fica tudo em função de y aqui, porque ele pertence a essa reta. Então, todos os pontos dessa reta R devem satisfazer isso aqui, né? 7 menos 2y para x e y para y. Eu vou descobrir um y particular para que está relacionado ao ponto B. Mas temos infinitos valores para y para encontrarmos infinitos pontos, não só B, né, mas infinitos pontos que pertencem a essa reta. Então eu posso generalizar isso aqui. Dessa forma, eu posso também agora determinar o vetor AB. Por que é interessante o vetor AB? Porque nós temos aqui a norma do vetor AB, né? Então eu precisaria encontrar o vetor. Como calcular o vetor, definir um vetor? Eu sei que seguindo aqui a ordem, eu pego o segundo ponto, né? Menos as coordenadas do primeiro ponto, que aparece na anotação do vetor, né? Isso aqui está dando sentido. Eu sei então que o x de B vai ser menos o x de A e o y de B menos o y de A. Então teríamos 7 menos 2y menos o x de A, que é 3. E o y de B, que é y, menos 2. Isso aqui vai me dar, então, que 7 menos 3 vai dar 4. Então, 4 menos 2y e y menos 2. Esse aqui seria o vetor AB. Agora, eu posso usar isso para definir o
usar isso aqui na norma, né? Eu sei que a norma de AB é igual a 2 raiz de 5. Norma de AB seria a raiz quadrada desse x aqui ao quadrado mais esse y aqui ao quadrado. Então, 4 menos 2y ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso igual a 2 raiz de 5. Eu posso fazer aqui o seguinte: elevar esses dois lados da equação ao quadrado, para eliminar essa raiz. Aí eu sei que aqui vai eliminar essa raiz aqui, esse 2 expoente aqui vai eliminar essa raiz e aqui vai elevar a 2. Dessa forma, eu teria 4 menos 2y, tudo isso elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, igual a 4 vezes 5. Aqui, nesse primeiro quadrado aqui, eu posso fazer o seguinte: colocar em evidência o menos 2. Então, vou ter colchete aqui, né? Então, teria menos 2 vezes o menos 2 mais y. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Ah, por que isso? Menos 2 vezes menos 2 vai dar o 4. Menos 2 vezes y vai dar menos 2y. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse menos 2 mais y é a mesma coisa que y menos 2. Né? Isso vai ser útil. Vocês vão ver daqui a seguir. Né? Então aqui eu teria y menos 2 ao quadrado e aqui 20. Esse 2 vai levar esse menos 2, vai ficar 4. E eu vou trocar o menos 2 e o y de lugar, tá? Para ficar mais agradável aos olhos. Y menos 2 vai ficar elevado ao quadrado. Mais y menos 2 ao quadrado igual a 20. Como eu tenho 4, y menos 2 ao quadrado, e aqui eu tenho 1, y menos 2 ao quadrado, eu estou somando, então eu vou ter 5 y menos 2 ao quadrado, igual a 20. O 5 vai vir dividindo, eu vou ter então y menos 2 ao quadrado igual a 4. Aqui eu posso extrair a raiz. Vou ter y menos 2 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, ou seja, mais ou menos 2. Dessa forma, eu tenho y menos 2 igual a 2. Isso aqui vai me dar y igual a 4. E aqui eu vou ter y menos 2 igual a menos 2. Isso vai me dar y igual a 0. Com y igual a 4, usando essa relação que eu achei aqui para B, né? Eu vou ter as seguintes coordenadas para o ponto B. 7 menos 2y, então vai ser 7 menos 4, ou seja, 7 menos 2y, então é 7 menos 2 vezes 4, então vai ser 7 menos 8, ou seja, menos 1, e o y é igual a 4. E aqui eu vou ter B com 7 menos 2 vezes 0, ou seja, 7. E o y é igual a 0. No enunciado, está informando que o ponto B está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. Então, só esse ponto B aqui no início que vai valer. Esse não. Ok? Então, já tenho o ponto B. Aí eu já posso partir
para a segunda parte da questão. Vou pegar aqui, vou botar para outra página. Então, só recapitulando, né? Nós já temos o ponto A, que é 3,2. Temos que o ponto B que nos serve é o ponto menos 1,4. Né? E basicamente é isso. De interessante mesmo é isso. O que temos agora? Um círculo de centro C. E esse centro C está no eixo AX. Então esse ponto C está no eixo AX. Então eu tenho como afirmar que o Y é zero. Só não sei que X é esse, vou chamar de A. E está falando que esse círculo ele passa pelos pontos A e B. Então, A e B, ambos, pertencem a esse círculo dado no enunciado. Ele vai querer que a gente determine, né, o centro, o raio e a equação desse círculo. É aqui que eu vou parar. Bem, eu, sabendo como que se escreve, né, a equação de um círculo, ou uma circunferência, melhor dizendo, eu faria o seguinte. Só para recapitular, né? Equação de uma circunferência. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar essa equação para os dois pontos que estão dados aqui no enunciado que pertencem a essa circunferência. Tá? Então, esse lado esquerdo aqui da equação vai ser a parte que eu vou usar. O x que está aqui e esse y aqui serão as coordenadas que eu vou usar do ponto A. E depois a mesma coisa para as coordenadas do ponto B. Tá? Esse x do centro e y do centro, o x do centro é esse A, que eu não sei qual é, e o zero é o y do centro. Então vou substituir também. Vamos lá. X, então usando o ponto A, é 3 menos o x do centro, que é esse A, isso ao quadrado, mais y, que é 2, que é do ponto A, menos o y no centro, que é zero, isso ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio ao quadrado. Né? A mesma coisa agora eu vou usar com essa equação com o ponto B. Qual é o x do ponto B? Menos 1. Menos o x do centro, que é A, isso ao quadrado. Mais y do B é 4. Menos o y do A, do centro, que é zero. Igual, isso é elevado ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Como ambos são iguais ao raio ao quadrado, eu posso então igualá-los. Né? Isso aqui é como se fosse um sistema. Né? Então, daqui eu teria que 3 menos a ao quadrado mais, aqui é 2 ao quadrado, ou seja, 4, é igual a menos 1 menos a ao quadrado, mais 4 ao quadrado, ou seja, mais 16. Tá? Daí, expandindo isso aqui, né, eu teria 3 ao quadrado, né, que é o quadrado primeiro, vai dar 9, menos esse sinal que fica aqui no meio, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes 3 vezes A, vai dar menos 6A, mais o quadrado do segundo, ou seja, A ao quadrado, mais 4, igual ao quadrado do primeiro, ou seja, vai dar 1,
menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2 vezes menos 1 vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 16. Daqui eu tenho que 9 mais 4 vai dar 13, menos 6a mais a ao quadrado. Aqui vai ser 1 mais 16, vai dar 17. Menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, né? A mais a ao quadrado. Aqui eu já posso anular esse a ao quadrado com esse, né? Daí teremos, se eu colocar tudo que tem a na esquerda, eu teria menos 6a, 1 mais 2a passando para a esquerda vai ficar menos 2a, igual a 17, e o 13 passando para o outro lado vai ficar menos 13. Aqui vai ficar menos 8a igual a 4. Ou seja, a é igual a 4 dividido por menos 8, que é a mesma coisa que menos meio. Já sei qual é o centro. O centro vai ser menos meio, zero. Pronto. Achei o centro da circunferência. O que eu posso fazer agora? Achando o centro da circunferência, eu tenho condições agora de achar o raio. É só usar uma das equações aqui de cima desse sistema, né? Eu vou usar a primeira mesmo, não tem problema nenhum. Eu sei mais ou menos como é que é, essa parte aqui. Então, eu teria raio ao quadrado igual a 3 menos, entre parênteses, menos meio. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Né? Vou até arrumar um pouco isso aqui. Aqui, como tem parênteses demais, vou colocar colchete aqui. 3 menos, entre parênteses, menos meio, elevado ao quadrado, mais 4. Isso, raio ao quadrado, é igual a 3 mais meio ao quadrado, mais 4. Raio ao quadrado. Aqui, 3 mais meio, fazendo o MMC, vai ser 6 meios, né? 6 mais 1, 7, então vai ficar 7 meios ao quadrado, mais 4. Daí, continuando aqui, eu teria que raio ao quadrado é igual a 49 sobre 4, mais 4. Então, nosso raio aqui seria, o MMC é 4, né, que é 1. Se aqui vai ficar 4, aqui tem que ser multiplicado por 4, vai dar 16. Então, 49 mais 16. Isso vai dar 65. Tirando a raiz, aqui não entra mais ou menos, porque raio é uma distância, né, um comprimento, é uma medida, então é positivo. O raio é igual a raiz quadrada de 65 sobre 4, ou seja, raiz quadrada de 65 sobre 2. Tá? Então, qual seria a equação da circunferência? X mais meio, né, porque vai ficar menos meio, então é mais meio ao quadrado, mais o nosso y ao quadrado,
né, igual a raiz quadrada de 65 sobre 2, tudo isso aqui elevado a 2, né, que é o raio ao quadrado. Essa aqui seria a equação da circunferência, ok? O que é pedido a mais agora? Ele quer saber a equação paramétrica da reta perpendicular a R, né, a qual passa pelo ponto médio do segmento AB e verifique que o ponto C pertence a essa reta. Então, vamos pegar novamente aqui, colocar numa nova página. É isso. Então, ele quer saber a equação paramétrica da reta perpendicular a R. Eu vou chamar essa reta de S, tá? Então, ele quer uma reta. Aqui parece um 5, vou botar um S mais ou menos aqui. Ele quer a equação paramétrica. Equação paramétrica de S. Ele diz que essa reta é perpendicular a R. S é perpendicular a R. Né? Ok. Outra informação. Essa reta S passa pelo ponto médio do segmento AB. Então, M, eu vou chamar de M, é o ponto médio do segmento AB. Então, é A mais B sobre 2. E esse ponto médio pertence a S. E depois ele quer saber se o centro, que é igual a menos meio zero, o centro da circunferência, né, pertence a essa reta. Ele quer saber. Tá? Será? Vamos lá. Primeira coisa, vou separar aqui. Ok. Para definir uma equação paramétrica de uma reta, eu preciso de um ponto e de um vetor direção. Né? O ponto é a parte mais fácil aqui, né? Que é o ponto M. Né? Então vamos definir esse ponto. Estou vendo aqui embaixo. M é igual a mais B sobre 2. Quem é A? O ponto A é 3, 2. O ponto B é menos 1, 4. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? 3 mais menos 1, ou seja, 3 menos 1, vai dar 2. 2 mais 4 vai dar 6. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, o nosso ponto é o ponto 1, 3. Esse é o ponto M, que pertence a S. Agora eu preciso de um vetor de direção. Bem, quando falamos aqui que R, a equação cartesiana de R, né, é dada por x mais 2y igual a 7. Os coeficientes na equação cartesiana, tá? Os coeficientes das variáveis, que aqui no caso é o 1 e o 2, nos dá as coordenadas de um vetor que é normal, ou seja, perpendicular à reta R. Diferente da equação paramétrica, que as coordenadas do vetor que nós temos lá é o vetor direção. Tá? Então, R, na equação cartesiana, me dá o vetor normal a ela mesma. E na equação paramétrica me dá
vetor direção dela, ou seja, um vetor paralelo a ela. Então, você tem informações sobre vetores de uma mesma reta, só que vetores diferentes. Na equação cartesiana, me dá um vetor normal. E na equação paramétrica, me dá o vetor paralelo, o vetor direção. Então, eu tenho que o vetor, que eu vou chamar aqui de U, é igual a 1, 2. Ele é normal a R. Se ele é normal a R, como S também tem que ser, então U e S tem que ser paralelos. Se eles são paralelos, eu posso afirmar que U é um vetor de direção de S. Sabendo disso, então S seria o seguinte: x, y. Um ponto de S, que é o ponto 1, 3, né? 1, 3. E o vetor de direção de S pode ser o vetor U. Então é 1 mais 1 vezes o t, ou seja, t. E aqui em y seria mais 2 vezes o t, 2t. Com t pertencente aos reais. Pronto, já consegui descobrir uma equação paramétrica de S. Já defini anteriormente o ponto N. Basicamente agora só falta eu verificar se o centro da circunferência que nós vimos, né, que é menos meio zero, pertence a essa reta. É só eu substituir. Substituindo, né, C, as coordenadas de C aqui, ó, em x e y. Então, o x do centro é menos meio, igual a 1 mais t, e eu vou fazer isso até do outro lado, que é melhor. Um minuto. Okay. Substituindo agora as coordenadas, né? Quando x é igual a menos meio, e aqui quando y é igual a zero. X vai ficar menos meio, igual a 1 mais t. Isso aqui vai ficar menos meio, menos 1 igual a t. Fazendo o MMC, eu teria 2 aqui, né? Então vai ficar menos 3 meios, o t. Para afirmar que o ponto C pertence à reta, quando eu for usar aqui o y igual a zero aqui nessa, né, equação, tem que aparecer o mesmo t, o mesmo parâmetro. Se aparecer um valor diferente, então quer dizer que esse ponto C não pertence à reta. Tá? Vamos lá. 0 igual a 3 mais 2t. Temos então aqui, passando 3 para o outro lado, menos 3 igual a 2t. Vai dar a mesma coisa, né? Porque passando 2 dividindo. Então, realmente, C pertence a S. Basicamente é isso. Fiz parte por partes, né? Parte por parte aí, um de cada vez, pegando trechos do enunciado. Basicamente eu fiz em 3 partes, né? Resumindo, né? Então, fica aqui para vocês. Espero que ajude de alguma forma. Se acharem viável pedir revisão da D1 nessa questão, peçam. Mas a intenção mesmo é servir de fonte de estudo, né? Porque aqui foram usados vários conceitos, vários conteúdos, né? Cobrou tanta coisa. E qualquer dúvida, a gente se encontra na tutoria. Abraços e posteriormente eu vou enviar, eu vou gravarei vídeos sobre as outras questões da lei e também outros vídeos que possam ajudar de outra forma, tá? Abraços.